Nós vamos falar aqui do estelionato praticado por meio de cheque falso. Artigo 71, lá caput do Código Penal. Imagine a seguinte situação hipotética. Você mora em Guaxupé. Você encontra na rua um cheque em branco. Aí você pega esse cheque, você vai para São José do Rio Pardo, em São Paulo, vai até um supermercado, aí você faz uma compra do mês e ainda aproveita para comprar uma TV de 50 polegadas. Tudo no mesmo local. Você paga com o cheque que encontrou e é lógico, você falsificou a assinatura. Este é um exemplo de estelionato lá do artigo 71 do caput. E de quem será a competência territorial para julgar esse delito? Vai ser de Guaxupé ou de São José do Rio Pardo? A súmula 48 do STJ ela é clara em dizer que compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato que foi cometido mediante a falsificação de cheque. A regra é ser aplicada, portanto, a do caput do artigo 70, que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que consumar a infração. Ou ainda, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Você percebe que o estelionato ele se consumou no momento em que você comprou as mercadorias da loja e você pagou com cheque falsificado. Você achou o cheque, você foi para outra cidade, você falsificou a assinatura. Nesse instante, houve a obtenção da vantagem ilícita e o dano patrimonial àquele supermercado. Bom, falado disso aí, nós vamos falar agora do estelionato praticado por meio de cheque sem fundo. Artigo 71, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. Você querendo fazer uma graça para a namorada ou talvez para o seu namorado, você viaja no final de semana, você vai para outra cidade. Por exemplo, você sai de Guaxupé e vai lá para Belo Horizonte. Você vai a uma loja do shopping BH e você compra inúmeras roupas de marca. Gasta R$2.000. As mercadorias foram pagas com o seu cheque. Mas você tinha plena consciência de que você estava com a conta zerada. E você acreditava que você não seria responsabilizado porque você não morava em Belo Horizonte. Você mora a 480 quilômetros de distância. Qual foi o crime cometido aí? É o estelionato. Agora, esse estelionato é aquele do parágrafo 2º, inciso 6, que nós temos lá, obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo, ou ainda mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E tem a pena é de reclusão, e pode ser de 1 a 5 anos e em multa, além disso aí. Bom, lá no inciso 6 nós temos fraude no pagamento por meio de cheque, inciso 6. Emite cheque sem suficiência ou provisão de fundos, em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. O cheque emitido por você, ele estava vinculado a uma agência bancária, que se situava na cidade onde você morava, onde você mora, na cidade de Guaxupé. Nesse caso, de quem será a competência para julgar esse delito? Nesse caso, nós temos aqui uma grande alteração que foi promovida pela Lei 14.155 de 2021, que incluiu o parágrafo 4º no artigo 70 do Código Penal. Antes desse parágrafo, a competência seria do juízo lá de Guaxupé, local onde se situava a agência bancária que recusou o pagamento, porque não tinha fundos, então Guaxupé recusou o pagamento. Nessas situações, a jurisprudência ela afirmava que a competência territorial do local onde se situava a agência que recusou aquele pagamento é que teria competência. E tínhamos duas súmulas que falavam isso. A súmula 244 do STJ e a súmula 521 do STF. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai lá nessas súmulas, vai riscar a súmula lá no seu vadimeco, porque elas foram superadas pela inclusão do parágrafo 4º do artigo 70 do Código Penal. A competência agora passou a ser do local do domicílio da vítima,
Ou seja, nesse exemplo que eu passei, como você saiu de Guaxupé e foi fazer a compra lá em Belo Horizonte, a competência vai ser do juízo de Belo Horizonte. É o que prevê o novo parágrafo 4º do artigo 70. Ele diz que, nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei 2.848, de 1940, que é o Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiência ou provisão de fundos, em poder do sacado, ou ainda com pagamento frustrado, depois eu vou explicar o que é o pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Anota! E em caso de várias vítimas, vai se firmar a competência pela prevenção. Nesse parágrafo, fala sobre o cheque com pagamento frustrado. Sabe quando que isso ocorre? Ocorre quando o agente que emitiu o cheque, ele tinha fundos disponíveis, mas depois de emitir, ele saca o dinheiro todo que tinha. Ou ainda, ele simplesmente emite uma contraordem ao banco, dando uma ordem para que ele não efetue aquele pagamento. Isso que é pagamento frustrado. Em nosso exemplo, imagine que depois de emitir o cheque, a cártula, em favor da loja, você entra em contato com a instituição financeira e susta o cheque. Percebe? A competência, a regra é a mesma do cheque sem fundos. O local de competência vai ser o local da vítima, então vai ser lá onde você deu o cheque sem fundos. E nós temos também o estelionato mediante depósito ou transferência de valores. Imagine essa seguinte situação. Você mora em Guaxupé. Você viu um anúncio na internet da venda de uma motocicleta. O que você faz? Você entra em contato com a pessoa que está vendendo. Você se identifica, ela se identificou, ela falou que chama Pedro, você combina o preço da moto e você deposita uma parcela falando que vai ficar com a moto, você dá R$1.000 a título de sinal para a conta bancária, na conta bancária dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela está localizada, essa conta bancária, ela está lá em Belo Horizonte. Só que você percebe que se tratava de uma fraude depois que você fez o depósito. Só no dia seguinte, você vai buscar a moto e não encontrou o endereço. A pessoa não te atende mais. Então, o que você tem aí? Nós ficamos a pergunta: quem será a competência para processar e julgar este crime? No caso, o estelionato. O juízo da comarca de Guaxupé, onde foi feito o depósito, ou o juízo da comarca de Belo Horizonte, onde você colocou o dinheiro, depositou o dinheiro, onde foi recebido o dinheiro. Aqui houve outra grande alteração promovida pela Lei 14.155, que incluiu o parágrafo 4º do artigo 70. Antes da lei, o juiz competente, nesse exemplo, seria lá em Belo Horizonte. Porque você está em Guaxupé, você depositou para Belo Horizonte. Após a lei, não. Você foi a vítima. E como você foi induzido em erro, e você fez o depósito ou fez a transferência para a conta de uma outra pessoa em outro local, a competência será do juízo onde você tiver domicílio, domicílio da vítima. E aí vem a pergunta: mas e se houver mais vítimas com domicílios em locais diferentes? Se você utilizar o mesmo exemplo, nós temos aí que, suponhamos que você fez o depósito, tivemos uma outra vítima que mora em outra cidade, outra vítima que mora em outra cidade. Nessas hipóteses, aquele que começou primeiro a ação, onde houver a prevenção primeiro, o juiz tomou ciência em primeiro lugar, o juízo competente, se foram as mesmas hipóteses, o cara está vendendo a mesma moto para várias pessoas, ou fazendo empréstimo para várias pessoas, aquele que assumiu o caso primeiro, aquele que tomou providências, será o juiz competente. Então, o domicílio dele, todas as condutas do juízo do domicílio da vítima, que tiver praticado o primeiro ato do processo ou a medida relativa a esse, vai ter competência. Tá, lá no artigo 83 fala isso, do Código Penal. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes,
igualmente competente ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a esse relativa. Bom, então você viu aqui, nós falamos várias situações com relação a estelionato. Você vai voltar, vai anotar essa aula se você não anotou os pontos mais importantes, que isso pode ser objeto da sua prova e com certeza você vai identificar. Lembrando que agora, se você der cheque sem fundos, se você deu cheque sem fundo para uma pessoa lá na Bahia, ele pode acionar você de lá. Antigamente não, ele tinha que vir aqui em Guaxupé para poder fazer isso. Gostou? Compartilhe com os amigos. Até mais. Bons estudos.